Olá, estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Estamos falando sobre reconstrução de muros, lá em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16. Estamos falando agora sobre a questão das estratégias que Deus nos dá através da sua palavra para que nós possamos reconstruir esses muros. Então, continuando, nós temos aqui a sexta estratégia, que é: saibas que terás oposição, ou seja, nós teremos que enfrentar um inimigo. O inimigo aqui fala sobre Sambalate e Tobias, e esses inimigos também nós podemos dizer que no mundo, são os demônios, é o próprio diabo. A Bíblia diz que o ladrão, ou seja, o diabo, veio para matar, roubar e destruir, e ele usa dos seus comparsas, dos anjos caídos, são os demônios, para tentar nos tirar paz, para tentar fazer com que nós venhamos a ficar desanimado, cansado, estressado. Então essas são as oposições que nós vamos ter. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, o próprio Paulo diz que quando ele foi para a Macedônia, ele teve muitas lutas, muitas oposições, combates por fora e temores por dentro. Assim também é a nossa vida. Enfrentamos inimigos externos, enfrentamos também inimigos internos. Ele usa também de ameaças, ridicularizações, sabotagens. Quantas pessoas muitas vezes são usadas pelo diabo para tentar tirar a tua paz? Então você precisa se voltar para o Senhor, porque Ele é a rocha, Ele é a pedra angular, Ele é o firme fundamento. Nele você estará seguro. Nós temos aqui agora a sétima estratégia. Nós temos que enfrentar os problemas internos, ou seja, não somente os externos, mas também os internos. No caso de Neemias, o problema interno era que havia ricos. Esses ricos eram avarentos e, por serem avarentos, eles praticavam injustiça, ou seja, eles acabavam fazendo com que os pobres trabalhassem, muitas vezes não pagavam. Eles tinham uma conduta muito incorreta perante as pessoas e principalmente perante Deus. Talvez você já tenha e já saiba de pessoas que agem dessa forma. Ou seja, Neemias teve que colocar a casa em ordem, combater também os inimigos internos, no caso os ricos que estavam sendo injustos. Nós temos aqui agora a oitava estratégia. Nós temos que concretizar a obra. Nós temos que acabar a obra. Não podemos parar. No caso aqui, a obra foi completa em 52 dias. Aqui no capítulo 6, há um testemunho bem interessante do pastor Silas Malafaia, que ele conta, e acho que vai te ajudar bastante, que ele começou uma faculdade de psicologia junto com a esposa dele, e ele viu 3 amigos que estavam rindo, e ele percebeu que aquelas risadas irônicas eram para ele. Ele se aproximou desses amigos e perguntou por que eles estavam rindo, e eles não queriam falar. Mas daí ele deu uma apertada nos amigos e os amigos acabaram falando: olha, nós estávamos aqui discutindo, e jogando, apostando, quantos meses o senhor vai conseguir permanecer na faculdade. Esse aqui falou que só ia ficar apenas 1 mês. O outro aqui falou que só ia ficar 3 meses. Eu fui o que foi mais longe, acho que o senhor pode até completar o semestre. Eu fui muito otimista. E disse que aquilo na hora causou para ele uma raiva, uma indignação, e deixou de lado. E toda vez que ele ia para a faculdade, às vezes ele não podia ir por causa das viagens, dos compromissos, e ele pensava em desistir. Mas toda vez que ele pensava em desistir, ele lembrava da cara, do rosto dos seus amigos, daquele sorriso irônico. E isso ele transformou aquilo que era ruim em bom, ou seja, aquilo que seria para fazer com que ele desistisse, fez com que fosse uma força para que ele pudesse permanecer e perseverar e completar o curso. Então, você também precisa transformar aquilo que é ruim em bom. Aquilo que talvez no início possa servir de pedra de tropeço, para que se forme o teu fundamento, para que se forme a tua estabilidade, para que você possa levar adiante e cumprir com o teu propósito, e chegar e cumprir com o propósito para o qual Deus tem te estabelecido. Nós temos também
que colocar a casa em ordem. Ou seja, eles colocaram guardas às portas, levitas e oficiais. Nós sabemos que um castelo, né, uma cidade edificada que tem um muro, as portas são os locais mais frágeis e é onde geralmente o inimigo tenta entrar, tenta quebrar a resistência nas portas. Então as portas são aqueles lugares de fraqueza, são aquelas situações que nos fazem cair, e é nessas situações que nós devemos estar mais atentos, nessas situações nós temos que redobrar a vigilância, nessas situações nós precisamos fugir, a Bíblia diz, fugir do mal e também da aparência do mal. Então portas está também ligado também a essas fraquezas que nós precisamos estar muito e muito atento. Outra estratégia que Deus deu para Neemias e também serve para nós é adorar a Deus, capítulo 8 e capítulo 9. Ou seja, Esdras conduziu a cidade à adoração e também à instrução bíblica. Ou seja, a adoração é uma grande arma de guerra. Quando nós adoramos, os nossos inimigos espirituais, que são os demônios, fogem de nós. Assim como aconteceu na vida do rei Saul, quando Davi ele começava a tocar a sua harpa, os demônios, os espíritos maus fugiam de Saul. A mesma coisa acontece comigo e acontece com você, quando nós começamos a adorar ao Senhor. A adoração é uma grande estratégia de batalha. Ela faz afugentar todo o mau pensamento. A adoração começa a proteger a nossa mente contra todo ataque do diabo. E a instrução bíblica, ou seja, a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nossa fé ela vai morrendo, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a instrução bíblica é necessária, não adianta só também adorar, louvar, se não houver a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é fundamental, ela é uma arma de defesa, mas também uma grande arma de ataque. Por último, arrependimento dos pecados. Coisa interessante, né? Não adianta apenas reconhecer o pecado, ou seja, admitir que pecou. Não adianta apenas identificar onde você está errando, né? Isso não é suficiente. Você tem que abandonar o pecado, deixar de lado. Você tem que fazer um sacrifício. Por que, pastor, isso? Porque sem arrependimento não há reavivamento. Sem arrependimento genuíno, não há como você se erguer e manter-se realmente em pé. Sem arrependimento, ou seja, sem abandonar os pecados, as tuas portas permanecem enfraquecidas. Talvez você tenha até levantado os muros, mas as portas continuam ainda enfraquecidas. Quando você se arrepende, abandona o pecado, as portas são fortalecidas. Ou seja, há um reavivamento na tua vida, você se levanta de pé, tem uma nova postura, tem uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de sentir, uma nova forma de falar. Então, a vitória está em você se arrepender para que você possa se reavivar. Algo interessante, né, que nós precisamos entender, que se Deus não estiver no centro e no controle da nossa vida, nós podemos fazer tudo bonito. Aparentemente, em relação às outras pessoas, parece que está tudo bem, mas lá dentro nós sabemos que não está bem. Lá dentro nós sabemos o caco que anda na nossa vida. Lá dentro nós sabemos a tristeza que nos assola. Lá dentro nós sabemos assim das desilusões, dos ressentimentos, das mágoas que tomam conta de nós. Então nós precisamos urgentemente da presença de Deus, pois o nosso Deus, Ele é o centro do nosso universo. O nosso Deus é o nosso Rei, o nosso Senhor, aquele que tem a última palavra. O nosso Deus é aquele que nos protege, é o firme fundamento que nós temos. E é Ele que nos dá força, resistência, perseverança, disciplina para não só reerguer os muros, mas também
fortalecer as portas e não deixar que o inimigo venha nos assolar, não deixar que os inimigos venham tomar conta da nossa vida e da nossa história. Neemias, ele teve um propósito. Esse propósito foi reerguer os muros. E ele conseguiu fazer isso em 52 dias. Ele conseguiu convencer, entusiasmar e incentivar as pessoas da sua tribo, do seu país, do seu reino de Israel, a fazerem isso por si e pelas suas famílias. Talvez você precise disso. E você vai precisar dessa força. E essa força vem do Senhor para poder reerguer esses muros que talvez por alguma situação passada, que talvez por você ter dado brecha para o inimigo entrar na tua vida e você errou, e a culpa hoje ela vem te assolar e o diabo te acusa, e ele vem com pensamentos impróprios e o teu próprio coração, ou seja, você mesmo se acusa também por coisas que você cometeu no passado. Mas sabe de uma coisa, a palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus também nos diz que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus que o nosso coração. Ou seja, não importa se a tua consciência te acusa, não importa se as outras pessoas que estão próximas de você te acusam, não importa se o diabo te acusa, Deus é muito maior e Ele já te perdoou e Ele já lançou os teus pecados no mar do esquecimento e deles não lembra mais. Talvez você esteja inquieto, ansioso, preocupado com coisas que vão acontecer no futuro e você não tem gerência, porque aquilo que aconteceu no passado você não pode mudar. E aquilo que vai acontecer no futuro pode ou não acontecer, ou seja, você também não pode mudar o futuro, mas você pode mudar o presente. E esse presente significa você permitir que o Senhor Jesus ele entre dentro do teu coração, faça morada no teu coração, venha mudar drasticamente o teu estilo de vida para que você não venha mais sofrer, para que você não venha mais ficar desestabilizado, para que você não venha mais se sentir só, para que você não venha mais se sentir inútil, para que você venha a ter força para suportar os impactos, os abalos, as tempestades da vida. Então, se você convidar Jesus e Ele for o centro do teu universo, o teu rei, o teu senhor, o teu comandante, o teu dono, eu tenho certeza absoluta que você vai poder reconstruir os muros. Muros de proteção, para você não ficar mais vulnerável a todos esses ataques. Muro de proteção, para que você possa ser uma pessoa nova, uma vida nova, uma nova criatura. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente também, para que você possa ter essa coragem de poder fazer e cumprir o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Qual é o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida? Talvez você tenha agora pensado, e talvez o propósito seja teu pessoal. Talvez o propósito é em relação a alguém, você ajudar alguém. Talvez o teu propósito seja em relação à tua família. Talvez o teu propósito seja em relação à igreja. De repente o teu propósito seja algo ministerial dentro do teu ministério. Eu não sei. Deus sabe e você também precisa saber. Porque uma vida sem propósito não tem sentido. É como um barco à deriva. Não sabe onde está e não sabe para onde vai. A vida com propósito, ela tem sentido. Eu quero orar por você nesse momento agora. Feche os teus olhos. Senhor amado, eu coloco agora, ó Pai, a vida dessa pessoa, Senhor, que está ouvindo essa programação, que o Senhor possa ajudá-la a reconstruir os seus muros de proteção, que o Senhor possa dar sentido à sua vida, que ela venha, Senhor, a reconhecer qual é o propósito, qual é a chamada, por que ela está aqui, qual é o sentido da vida dela, Senhor. Que ela venha também ter coragem, assumir o chamado para o qual o Senhor tem chamado ela. E ela venha, sendo amada, a ter coragem,
ousadia e determinação de cumprir com esse propósito. Espírito Santo de Deus, ajuda essa pessoa para construir seus muros, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.